Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Nosso papo é inventário judicial. No vídeo passado, nós conversamos acerca do inventário extrajudicial, feito em cartório, por escritura pública. Nosso papo agora é o inventário judicial. É um inventário, ou seja, é o procedimento pelo qual se formaliza a transferência da herança, ou dos legados, né? Que ocorre por opção dos herdeiros. Por opção. Ou quando há litígio, briga, refrega, peleja. Ou então, nos termos da lei, quando há menor, quando há herdeiro incapaz. E aí vai ter que ter vista ao MP. Nesse caso, a lei manda que também seja judicial. Embora já existe decisão que diz que é possível se fazer isso de modo extrajudicial se tudo quanto ao incapaz da criança for resolvido no modo judicial. Mas pela letra fria da lei é assim. Então, quando será feito no modo judicial? Quando houver briga, quando houver criança, quando houver incapaz, por opção e, muito importante, caso haja bens no estrangeiro, porque aí vai envolver cooperação internacional ou carta rogatória. Vai precisar, nesse caso, também ser um inventário judicial. Bom, alguém morreu. Está aqui o nosso de cujus. Os bens dessa pessoa aqui ficarão a cargo de administrador provisório, administrador de fato. Depois será nomeado curador se precisar, caso não haja herdeiros. Já falamos sobre isso, né? Herança jacente. Mas, em havendo herdeiros, se vai instaurar, na verdade, ajuizar o inventário. Prazo, 2 meses. Já sabe, né? Passou de 2 meses, multa sobre o ITCMD. Até o inventariante assumir os encargos do inventário, os bens ficam a cargo do administrador. Tenha ele o nome que tenha. Bom, eu preparei 20 tópicos que, se forem seguidos, vai gerar um inventário judicial. Lendo o nosso Código de Processo Civil, tem lá o procedimento, mas eu, como eu sou professor também de processo civil, fiz logo 20 tópicos, então eu explico assim de modo bem mais fácil. Vamos aos 20 tópicos do inventário judicial. 1. Tudo começa com uma petição inicial. Se estamos em juízo, é petição inicial. Advogado, obrigatoriamente. Pode ser um advogado para todos, pode ser um advogado para cada um. Bem, se tiver litígio, vai ser um advogado para cada um mesmo. Existe um rol de pessoas que podem deflagrar, que podem requerer inventário. É um rol muito amplo. Qualquer interessado, qualquer herdeiro, credor do falecido, credor do herdeiro, cônjuge, companheiro, cessionário. Cessionário quer dizer, se alguma parte da herança foi cedida para alguém, vamos ter vídeo sobre isso. O cessionário também pode ajuizar, pode pedir abertura de inventário. 2. Ajuizado o inventário, se vai nomear o inventariante. Nomear o inventariante. Existe um rol de pessoas que podem ser inventariantes e dentro desse rol tem uma ordem. Tem uma ordem para ser inventariante. Como vamos ter um vídeo acerca dos sujeitos do inventário, vou deixar isso para outro vídeo. Então, foi ajuizado o inventário, petição inicial, agora a nomeação do inventariante. Esse inventariante é quem vai capitanear, é quem vai gerir o inventário. Esse inventariante, inclusive, já vai ter poder para movimentar patrimônio, vender bens com autorização judicial, bens perecíveis, sacar alvarás, sacar dinheiro de conta bancária se precisar para conservar os próprios bens e assim por diante. Logo depois, tópico 3, há a prestação de compromisso, um ato formal onde esse inventariante vai assinar nos autos o compromisso de bem e fielmente cumprir os encargos do inventário. Bom, ele vai ter 5 dias para prestar esse compromisso.
e aí é quando ele formalmente, de forma solene, começa a agir como inventariante. 4. Começa agora um prazo de 20 dias úteis, para que esse inventariante apresente um documento chamado Primeiras Declarações. Olha o nome, Primeiras Declarações. Ali, o inventariante vai descrever o patrimônio, apresentar os documentos do morto, os dados dos interessados, se quiser já coloca valor nos bens. A isso nós chamamos primeiras declarações. E aí o juiz já vai ali determinar várias providências preliminares. Pode ser que existam bens em locais diversos. Então tudo isso vai ser pedido pelo inventariante. Você vai fazer busca de bens e coisas do tipo. Se pode fazer aquelas vendas de bens perecíveis que eu falei há pouco. Próximo, número 5. Apresentadas as primeiras declarações, ocorrem as citações. Citações. Todos os interessados são citados. Citação é aquele ato processual pelo qual se informa que há um processo e se convida a integrar o processo. Essas citações, por regra, são eletrônicas, podem ser postais por oficial de justiça, ou então, se houver alguém em linhas, lugar incerto e não sabido, será citado por edital. Edital aí vai ficar 20 a 60 dias publicado. Só aí já é um bom tempo só para fechar todas as citações. 6. Temos então a manifestação das partes. Cada uma das partes, aqueles interessados lá que foram citados, vai ter 15 dias úteis para cada um apresentar a sua manifestação. É aqui que começa o fight, aqui que começa a briga. Por quê? Porque cada um vai poder impugnar os bens. Qualquer um vai dizer que o inventariante está ocultando bens. Cada um pode impugnar a condição do outro, dizer que o outro não é herdeiro. Podem impugnar aí valor de bem. Pode impugnar também a própria existência daquele inventariante, quer dizer, se aquele inventariante não devia ter sido nomeado como tal porque tinha alguém na fila e foi preterido, é nesse momento que ocorrerão no prazo de 15 dias, também deve ocorrer as colações. Colações, vamos ter vídeo sobre isso, é a declaração de cada herdeiro daquilo que recebeu do falecido em vida. Então, por regra, as doações que foram dadas, doações dadas é legal, as doações efetuadas por esse decujus a esse filho aqui tem que declarar no inventário quanto ele recebeu. Isso vai ser diminuído do quinhão hereditário dele. Vamos ter vídeo sobre isso, é chamado colação. Essa colação deve ocorrer nessa manifestação de 15 dias, atribuível às partes. 7. Colhidas todas as manifestações, serão analisadas pelo juiz. Aprende logo. Até a partilha pode ocorrer admissões. Qualquer pessoa que se ache interessada naquele inventário, mesmo que não tenha sido mencionada pelo inventariante, mesmo que não tenha sido citada, mas que tenha notícia de que está correndo aquele inventário, pode integrar aquele inventário para requerer seu interesse, que ele acha que lhe cabe de direito, inclusive credores do falecido. Não tem prazo para essas admissões, mas se apresentando alguém querendo integrar o inventário, é aberto prazo para todas as outras partes. Outro prazo de 15 dias para se manifestar sobre a integração desse interessado que quer ser admitido no inventário. 15 dias para manifestações. 8. Enquanto se resolve as questões, se tiver briga, e as brigas forem meramente com provas documentais, o próprio juiz do inventário resolve. Mas se envolver outro tipo de prova, o juiz do inventário, o juizou do inventário não vai se meter. Vai jogar lá para outro juízo, para a vara comum, para a vara civil, para a vara de família, para resolver o problema lá. Sim, pode ser que se suspenda o inventário. Por quanto tempo?
pelo tempo que precisar até a solução definitiva. Mas enquanto está havendo a resolução dessas questões, se vai já fazer a avaliação dos bens. A avaliação pode acontecer das partes concordarem com o valor que foi atribuído pelo inventariante, mas se não, lá vai outra briga. Quanto vale esse imóvel? Quanto vale aquele outro imóvel? Quanto vale aqueles veículos? Perícia. Perícia. O juiz pode nomear perícia e aí lá se vai procedimento de perícia com contraperícia. Lá se vai outra discussão que nos vai levar ao passo 9, que é a entrega do laudo. Laudo de avaliações. Gente, embora o código diga laudo, pode ser laudos. Para cada perícia, pode ter o perito do juízo, pode ter não, terá o perito do juízo e cada parte pode indicar um assistente técnico. Então, se tivermos aí, vamos supor, cinco herdeiros brigando, nós vamos ter 6 possíveis laudos. O do perito do juízo e um laudo de cada assistente técnico. E é possível que o juiz não concorde com nada ali e mande fazer uma nova perícia. Sim, é possível. Chegamos ao tópico 10. Manifestação sobre o laudo. Não confunda, uma coisa é a perícia e contra-perícia, está sendo feita ali naquele dia, coisa desse tipo. Outra coisa é, depois que o laudo foi entregue, é aberto prazo para nova manifestação sobre o laudo pericial, aonde questões materiais ou questões formais do laudo poderão ser impugnadas. Prazo, 15 dias de novo. 15 dias úteis. 11. Tudo avaliado. Agora existe algo chamado últimas declarações. Tivemos as primeiras declarações, é uma peça. Temos agora as últimas declarações, feitas por quem? Pelo inventariante. Ele vai poder fazer emenda, vai poder retificar, vai poder adicionar dados, pessoas, interessados, legatários, bens. Qualquer algo que ele tenha dito, ele pode consertar, né? Pode se retratar qualquer coisa. Inclusive, é nesse momento das últimas declarações que pode surgir um instituto novo chamado sonegado. Vamos ter vídeo sobre isso. O que é um bem sonegado? É o bem que foi escondido por alguém. O morto deixou alguns bens espalhados e algum herdeiro, filho da mãe, mas pilantra, guardou aquele bem ali para não apresentar no inventário. Mas foi descoberto. Como se chama esse ato de desviar patrimônio do morto para não apresentar no inventário? Sonegação. Não é só sonegação fiscal que existe, não. Existe sonegação no inventário também. E ele será chamado sonegador. Enquanto não tiver as últimas declarações, não existe sonegação. Perde o bem. Perde aquele bem. E se for o inventariante que escondeu o bem, perde a inventariança. Tópico 12. Adivinha? Manifestação. Sobre o quê? Sobre as últimas declarações, é claro. E qual é o prazo? 15 dias, é claro. Então note que o processo de inventário judicial é sempre assim: ato, manifestação. Ato, manifestação. Então 15 dias para manifestação sobre as últimas declarações. Aí já pode ter um novo foco de litígio e lá vai ter que suspender para resolver. Tudo resolvido. Vamos agora ao tópico 13. Cálculo do imposto. Cálculo do imposto. Qual imposto? ITCMD, também chamado ITD. Cada estado tem a sua alíquota. Aqui no Amazonas é 2%. É calculado um imposto para cada quinhão. Então tem uma guia para cada herdeiro, para cada legatário. E ali vai ser calculado. Esse cálculo é feito pela Fazenda Pública. Alguns estados é tudo feito eletronicamente. Em alguns estados tem que ir na Secretaria de Fazenda para pedir para fazer esse cálculo. O prazo depende. Em alguns estados a Fazenda diz que é 30 dias para fazer o cálculo.
A depender do caso, pode ser imediato, depende. Tópico 14, manifestação. Manifestação sobre o valor do tributo, sobre o valor do imposto. Como se fizesse alguma diferença se manifestar contra a fazenda pública, né? Bom, só se tiver erro grosseiro, mas aqui o prazo muda, não são 15 dias, são 5. 5 dias úteis para se manifestar sobre aquele imposto lá que foi apresentado, que foi lançado pela fazenda pública. Tópico 15. Lembra que eu falei ainda há pouco sobre credores? Pois é, vou voltar só para dizer o seguinte. Enquanto não tiver a partilha, pode-se apresentar qualquer pessoa se dizendo credor, apresentando o seu documento, apresentando o seu título, já o valor atualizado, e se julgado bom, veja que já pode ter aí um litígio nisso. Se julgado bom o título, boa a dívida, se vai fazer reserva de patrimônio para pagar esse credor, de forma que aquilo que vai ser partilhado para os herdeiros, que vai ser entregue para os herdeiros, será chamado herança líquida. A herança líquida é justamente ela já abatida o valor dos créditos dos credores que se habilitaram no inventário. Se por um acaso ele perder esse prazo, enquanto não tiver prescrita a dívida, ele agora vai cobrar dos herdeiros, só que agora a cota parte de cada um, não a dívida toda. E se algum herdeiro renunciou, todos renunciaram, ainda assim o credor pode se habilitar. Tópico 16, para mim um dos mais importantes. Se não ficou decidido ainda os quinhões hereditários, nós temos agora uma oportunidade chamada pedidos de quinhões hereditários, onde cada um herdeiro vai propor o que ele quer receber na partilha. Pode ser que não tenha mais briga. Se tiver, vamos resolver isso. Se precisar, vai para o juízo comum. Pode acontecer aqui, inclusive, de mais de um herdeiro querer o mesmo bem, e aí ou faz acordo e vira condomínio, ou então faz licitação entre os herdeiros, né? Aquele que literalmente pagar mais leva, ou então pode haver venda de coisa comum, que é a forma mais rápida de resolver o problema. Vende isso aqui para um terceiro, pega o dinheiro e divide ali entre os herdeiros. A isso nós chamamos pedido de quinhões. O prazo, adivinha? 15 dias. Vamos ao tópico 17, vai até o 20. Temos agora o que se chama esboço da partilha. Esboço da partilha. O nosso CPC prevê que os tribunais terão alguém chamado partidor, um órgão ou setor chamado partidoria do tribunal, onde ele vai fazer o esboço da partilha de bens. Vamos ter um vídeo exclusivo sobre isso. Tem que manter ali a mesma qualidade, mesmo gênero, maior igualdade possível quanto ao tipo de bem. A isso nós chamamos esboço de partilha, ou esboço da partilha. Tópico 18. Adivinha? Você já até sabe, né? Manifestação. Sobre o quê? Sobre o esboço da partilha. Qual é o prazo? 15 dias. Então teve o esboço da partilha, chegou em juízo, intima todo mundo, 15 dias para se manifestar sobre esse esboço da partilha. Nem preciso dizer que já pode ter aí um novo foco de briga, né? Não tendo briga, ou tudo resolvido se tiver, vamos ao penúltimo tópico. O pagamento do tributo. Pagamento do tributo. A guia já foi expedida, tem prazo para pagar, geralmente 30 dias. Se há de pagar esse tributo. Enquanto não pagar esse tributo no inventário, não vai sair o próximo ato, que é o formal de partilha. Então é feito o pagamento de tributo aqui. E aí vamos ter alguns problemas, né? E se alguém não tiver dinheiro para pagar o tributo? Vai poder ceder sua parte, pode fazer uma venda antecipada do seu quinhão para ver se surge dinheiro para pagar o tributo. Porque enquanto não pagar o tributo, não vai ter a partilha. Que é o último tópico. O último tópico do inventário. Partilha. Nós vamos ter aí algo chamado formal de partilha. Na verdade, a partilha começou lá no pedido de quinhão. Mas a formalização da partilha vai ser aqui, com a expedição dos formais de partilha. É o documento que será levado
na ANAC, no DETRAN, na Capitania dos Portos, no Cartório de Registro de Imóvel. Para quê? Para cada um registrar aquilo que lhe cabe, ou então sacar aquele valor que lhe cabe. O nome desse documento que é extraído do inventário, já foi pago o tributo, hein? Se chama formal de partilha. Se o valor for pequenininho, até 5 salários mínimos, o documento é outro. É chamado certidão de pagamento de quinhão hereditário. Certidão de pagamento de quinhão hereditário se o valor for pequenininho, até 5 salários mínimos. Pronto. E assim termina o nosso inventário judicial. Lembra? A lei que vai ser usada para saber quem fica com o quê é a lei do momento da morte, não do momento do inventário. Os bens deixados pelo falecido é um todo só, é um imóvel indivisível. Só vai se tornar dividido quando houver a partilha, que vai ser chamada herança fechada. Quando morre, surge a abertura da herança. Aquilo tudo partilhado se chama herança fechada. E é possível fazer mais inventário de mais de uma pessoa no mesmo processo. Se por um acaso for cônjuge, a lei permite que faça no mesmo processo mais de um inventário. Assim como é possível fazer no mesmo processo inventário dependente. Então imagine que morreu o pai, não foi feito o inventário, depois morreu o filho. E aí se precisa fazer o inventário dos dois para saber a herança do neto. Precisa fazer processo separado? Se quiser pode, mas se quiser fazer só um pode. Só um inventário, um processo com os dois inventários é plenamente possível. Olha, eu deixei uma informação para o final porque é de utilidade muito duvidosa. Sabe o que diz o nosso Código de Processo Civil? Que o processo de inventário deve ser ultimado, ou seja, deve ser terminado em no máximo 1 ano. 1 ano. No próprio artigo, o código diz, podendo ser prorrogado caso precise, etc. Então, formalmente, existe prazo para terminar inventário judicial. Anota, 1 ano. E aí, amigo, não terminou inventário judicial, porque existe um tipo de inventário judicial chamado, olha o nome, arrolamento. Arrolamento. É um inventário judicial simplificado, mais rápido, que é usado quando o valor dos bens é até 1.000 salários mínimos ou quando tem acordo. Acontece que arrolamento já deu por esse vídeo, né? É no próximo vídeo. Então no próximo vídeo vamos conversar sobre arrolamento. Vamos ao próximo vídeo? É isso.